Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Lucas e nós vamos para mais um encontro de Direito Civil Descomplicado. Então, pessoal, esse é nosso último encontro a respeito do direito das coisas, tá? E nós vamos fechar aí direitos reais de gozo ou fruição. Então, o que a gente vai ver nessa aula? Usufruto, uso, habitação, ok? Então, vamos lá, sem perder muito tempo. Pessoal, o usufruto é um direito muito utilizado. O que nós temos que entender é que aqui a gente vai falar um pouco mais a respeito do usufruto dos direitos reais. Aquele que talvez não é instituído por pessoas da família. Então, nós estamos muito acostumados a escutar o termo usufruto quando é uma situação familiar. Os pais transmitindo os bens para os filhos e reservando essa cláusula de usufruto, certo? Então, aqui nós vamos falar da grande parte do usufruto como direito real, ok? Para Lafayette, usufruto é um direito real de retirar da coisa alheia, durante um certo período de tempo, mais ou menos longo, as utilidades e proveitos da coisa, sem alterar-lhe a substância ou mudar o destino. Ou seja, senhores, nós estamos diante aqui de um direito real de gozo ou fruição que mais se aproxima do direito à propriedade. Lembra que aquele que tem a propriedade, aquele que é o proprietário, tem os poderes inerentes da propriedade, ou seja, gozar, reaver, usar, dispor. Ou seja, está lá no 1228 do nosso Codex Civil, do nosso Código Civil. Beleza. O usufruto, nós vamos aqui de fato fruir da propriedade, gozar da propriedade. Então é um direito real de gozo ou fruição que mais se aproxima dos poderes inerentes da propriedade, porque nós vamos aqui gozar da propriedade, poder reaver de quem injustamente o detenha e usar, tá? Eu só não vou poder dispor, mas de fato o usufrutuário ele tem grandes prerrogativas aqui nesse direito real de gozo ou fruição. Beleza, está fundamentado nos artigos 1390 a 1411 do nosso Código Civil. De um lado, o proprietário vai se transformar em nuproprietário, ou seja, ele vai despir-se dos seus direitos inerentes à propriedade. Ele vai transferir o direito de gozo, o direito de usar para outra pessoa. Então, ele é um nuproprietário de um lado. E do outro lado, eu tenho o usufrutuário, que é aquele que vai poder usufruir, gozar, usar aquela propriedade. Características do usufruto. Vamos lá. É um direito real sobre a coisa alheia. Porque, senhores, nós estamos utilizando uma coisa de outra pessoa, ok? Assim como servidão, assim como a superfície, assim como o uso, a habitação é um direito real, porque ele tem todas as características do direito real, ele é solene, ele é público, preciso dar publicidade, eu preciso inscrever lá na nossa escritura do imóvel, se for bem imóvel. Então ele é um direito real com todas as suas características, só que em cima de uma propriedade alheia, de uma propriedade que não é minha, ok? Então essa é a primeira característica. Tem um caráter temporário, porque se extingue com a morte do usufrutuário. 1410, inciso 1, nós já adiantamos aqui uma possibilidade de extinção do usufruto, a morte do usufrutuário. Ou, por exemplo, a lei fala num prazo de 30 anos, se constituído em favor de PJ, pessoa jurídica, e essa não se extinguir antes. Então, um usufruto em favor de uma pessoa jurídica durará até 30 anos. É o que o 1410, inciso 3, fala. Ele é inalienável, ou seja, eu não vou poder aliená-lo, só que permite algo que é muito parecido com a alienação.
permite a cessão, ok? Então, 1393 do nosso Código Civil, disciplina, não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Então, olha aqui o exemplo que o professor Flávio Tartucci tão bem aponta para nós. Arrendar propriedade agrícola que lhe foi dado em usufruto, recebendo o arrendamento, em vez de ele mesmo colher os frutos e assumir os riscos do investimento. É totalmente possível de acordo com 1399 do nosso Código Civil. Outra característica é que não é cabível a penhora, não posso ser penhorado o meu usufruto, tá? O direito em si não pode ser penhorado em execução movida por dívida do usufrutuário. Então, o usufrutuário ele está sofrendo uma execução, tá? Tá tendo aqui um pedido de forçar, está forçando a pagar uma dívida, uma execução. E aí, senhores, eu não posso penhorar o direito de usufruir. Então, não posso penhorar o usufruto, porque a penhora destina-se a promover a venda forçada do bem em asta pública. Ou seja, como nós acabamos de dizer, que o usufruto é inalienável, como é que eu vou penhorar para depois vender para que meu crédito seja saciado, ok? Então, eu não posso penhorar o instituto do usufruto, mas como seu exercício pode ser cedido, é passível, em consequência, de ser penhorado o exercício. Nesse caso, o usufrutuário fica provisoriamente privado do direito de retirar da coisa os frutos que ele produz. Então, porventura, ele está arrendando e usufruindo, recebendo aqui, com a colheita dos frutos, ele ganha um dinheiro, vamos supor, 10 mil reais por mês, arrendando numa plantação de cana, tá? O que acontece? Eu não vou pedir a penhora do usufruto, eu vou pedir a penhora desse valor que ele está conseguindo com o usufruto, ok? Até que o meu crédito seja saciado. Como é que eu vou constituir o usufruto? Constituição do usufruto. Então tá, eu tenho por determinação legal, ou seja, determinação da lei, algo estabelecido pela lei em favor de certas pessoas, como usufruto dos pais sobre os bens dos filhos menores. Está lá na nossa disciplina de direito de família, a nossa próxima disciplina, um direito magnífico, direito de família, tá lá no 1689, inciso 1º, ok? A lei determina as possibilidades de instituir, de constituir esse usufruto. Por ato de vontade, senhores, nós estamos aqui falando de direito civil, que tudo é praticado por atos de vontade, ok? Que é o que resulta por contrato ou testamento. Alguém fez um contrato determinando a sua vontade ou alguém testou, deixando as suas últimas vontades, tá? Se eu estou falando de bens imóveis que vai recair esse usufruto, é claro que eu preciso registrar. Aliás, nós estamos diante de direitos reais. Direitos reais são registráveis, ok? 1391. Se for bens móveis, o que eu preciso? Dar a publicidade desse usufruto de bens móveis. E como é que eu dou publicidade de bens móveis? Tradição. A entrega. Lembra? Tradição real, ficta e simbólica. Agora, se o usufruto for decorrente do direito de família, esse não dependerá do registro, ok? O usufruto que é proveniente do direito de família não dependerá do registro para que tenha validade. Senhores, admite-se também o usufruto por meio da uso capião, ordinária ou extraordinária, desde que concorram com os requisitos legais. São os mesmos requisitos da uso capião da propriedade, lá do 1238 e seguintes do nosso Código Civil.
O que são as coisas objeto do usufruto, tá? O 1390 do nosso Código Civil de 2002 fala: o usufruto pode recair em um ou mais bens móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou em parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. Então, olha só, objeto do usufruto ele pode ser corpóreo ou incorpóreo. A exemplo deste, direitos autorais, título de créditos são possibilidade de ter o usufruto, tá? Um direito autoral é um bem incorpóreo. Preceitua ainda o 1392 que, salvo disposição em contrário, o usufruto estende aos acessórios da coisa e seus acrescidos. Então, a tudo que está lá dentro, inclusive as pertenças, aos objetos que ali encontram. Se a gente não tiver falando que aquela situação não adequará ao usufruto, que o usufruto não poderá chegar até ele, tudo que está ali dentro da propriedade, por exemplo, tem a possibilidade de recair em cima do usufruto. Então vamos supor aqui um imóvel agrícola. O usufruto abrange, além da lavoura, os animais, as pertenças. Se cuida de um imóvel residencial, quintal, jardim, piscina, churrasqueira, então tudo ali que está destinado dentro daquele usufruto. Alcance, enfim, o que lhe é integrante e o que é por disposição de lei e vontade do proprietário é acessório. Ok? Então aquilo que for da vontade das partes será feito. No silêncio, tudo que está abrangendo ali vai ser abraçado pelo usufruto, tá? Só que essa regra, senhores, ela tem um caráter supletivo. Porque aqui a gente está falando muito de autonomia de vontades, então uma vez que as partes estão autorizadas a dispor do modo que entenderem melhor. Então eu posso falar, olha, você terá usufruto da fazenda, mas a lavoura, animais, essas situações não é você que cuidará, não é você que perceberá os frutos. Então pode ser acordado dessa forma. Se não for acordado, a lei que vai ditar como é que vai existir esse usufruto. Quantas espécies de usufruto, senhores? Nós temos quanto à duração, temporário ou vitalício. Temporário é estabelecido um prazo de certa vigência e extingue-se com o advento do termo. O que é isso? Extinção com o advento do termo. Extingue-se quando acabar o tempo estipulado. Vitalício é o que vai perdurar até a morte, ou enquanto não sobrevier uma causa extintiva. As causas extintivas do usufruto estão no 1410 a 1411, ok? Quanto ao objeto, pode ser próprio ou impróprio. Próprio, que tem como os objetos as coisas inconsumíveis e infungíveis, cujas substâncias são observadas e restituídas ao no proprietário. Será impróprio ao contrário senso, quando incide bens consumíveis ou fungíveis, sendo denominado quase usufruto, está à disposição no 1392, parágrafo 1º. Quanto à sua extensão, ele pode ser universal, o universo dos bens, pleno ou restrito. Então, universal recai sobre a universalidade dos bens. Ele é pleno, compreende todos os frutos e utilidades que a coisa produz, sem exclusão de nada. E ele é restrito quando o gozo está restrito, quando restringe o gozo da coisa a algumas das suas utilidades, ok? Então, a restrição, aquela do exemplo que eu acabei de falar, olha, você vai ter usufruto da fazenda, mas está restrito aqui a parte de animal, a parte de plantio, não é você que vai gozar, tá? Não é você que vai perceber a colheita desses frutos. Quanto aos titulares dos usufrutos, meus queridos, eu posso ter simultâneos e sucessivo. Simultâneo, constituído em favor de duas ou mais pessoas ao mesmo tempo. Ok? 1411 fala, extinguindo-se gradativamente em relação a cada um das que falecerem,
salvo se expressamente estipulado o direito de acrescer. Um direito aqui de acrescer. Usufruto é sucessivo, é em favor de uma pessoa para que depois da sua morte transmita-se a um terceiro. Essa modalidade, senhores, não é admitida no nosso ordenamento jurídico, ok? Por quê? Porque quando morre, prevê a extinção do usufruto, ok? Então, nosso ordenamento jurídico prevê a extinção do usufruto pela morte do usufrutuário. Então, não poderia ter um usufruto sucessivo. O correto aqui seria estipular, quando a pessoa morreu, acabou o usufruto, estipulo para outra pessoa, mesmo que seja o terceiro que eu já queria transmitir aqui de forma sucessiva. Dos direitos do usufrutuário, então o usufrutuário é aquele que está gozando dos direitos da propriedade, ok? Então 1394 fala: o usufrutuário tem direito à posse, ao uso, à administração e percepção dos frutos. Então, qual posse que ele terá aqui? Ele vai ter a posse direta, aquela posse com contato com a coisa, com o bem, ok? E nesse caso, ele tem, além da posse direta, ele tem a posse justa, ok? E no proprietário que não está em contato com o bem, com a coisa, com o prédio, com a propriedade, com o imóvel, ele tem a posse indireta. Lá no 1197, 1198 e seguintes do nosso Código Civil, o início da nossa disciplina. Então, o direito de uso, porque é uma decorrência natural do usufruto, usar pessoalmente, ok? Eu vou administrar, eu, usufrutuário, administro como bem entender, em regra, sem nenhuma ingerência do proprietário, ok? Sem ingerência do proprietário. Quando é que o proprietário pode ter a ingerência sobre a administração? Se o usufrutuário começar a fazer besteira, ok? Então, a administração do usufrutuário será subtraída se ele negligenciar no cumprimento das obrigações e conservação das coisas, 1400 do Código Civil. Ok? O usufrutuário começou a fazer besteira, eu tomo as rédeas da administração, eu como proprietário. Compete também, é claro, a percepção dos frutos, senhores, o usufruto, usar o fruto, perceber os frutos, certo? Quais são os meus deveres como usufrutuário? Estão no 1400 a 1409. Em regra, os mais importantes, eu tenho deveres anteriores ao usufruto, simultâneos e posteriores, ok? Anteriores: inventariar à sua custa os bens que receber, determinando o estado em que se acha. Então, antes de começar o usufruto, eu faço um inventário, um levantamento daquilo que, olha, ali eu vou ter a fazenda dispõe de uma sede imobiliada, assim, assim, assado, tantos gados, tantos... Ou seja, eu vou fazer um levantamento e dar caução de lhes velar pela conservação, entregá-los fim do usufruto. Ou seja, deixar garantias, ok? Que vai correr tudo bem esse direito real de usufruto. E simultâneo, enquanto estiver rolando o usufruto, ok? Quais são as principais obrigações? Conservar a coisa, fazer as reparações ordinárias, preciso trocar um telhado, preciso arrumar um pasto ou algo nesse sentido. E pagar as contribuições. Exemplo de certas contribuições que deverão ser pagas pelo usufrutuário: tributos, então um IPTU, um ITR e o seguro nos termos do artigo 1407. Preste atenção no seguro, porque daqui a pouco a gente fala sobre uma situação que é envolvido por seguro, por exemplo, em caso de incêndio. E as posteriores, obrigações posteriores ao usufruto, a obrigação fundamental é restituir a coisa usufruída, certo? Eu tenho que devolver.
Sendo que o usufruto ele tem um direito temporário, uma vez extinto, volta o bem à posse plena do proprietário, devendo ser devolvido pelo usufrutuário no mesmo estado em que se percebeu. É uma situação muito óbvia. Artigo 1408 traz importante estudo a respeito do seguro aqui envolvendo o edifício que é fruto de usufruto, ok? Então, olha só, se um edifício sujeito a usufruto for destruído sem culpa do proprietário, não será este obrigado a reconstruí-lo, nem o usufruto se reestabelecerá se o proprietário reconstruir à sua custa o prédio. Mas se a indenização do seguro for aplicada à reconstrução do prédio, reestabelecerá o usufruto. Então, veja bem, se o usufrutuário paga seguro e esse prédio pega fogo, tá? A fazenda pega fogo. Se o edifício for reconstruído, se o proprietário não tem culpa nessa destruição, tá? Primeiro, ele não é obrigado a reconstruir e ele nem é obrigado a reestabelecer o usufruto, porque houve o perecimento da coisa, pegou fogo, ó, paciência, tá? E se o proprietário reconstruir às suas custas, também extinguirá o usufruto. Eu não tenho a obrigação de reconstruir esse prédio e permanecer o usufruto, reconstituir o usufruto. Mas se o usufrutuário paga seguro e o prédio foi reerguido, a fazenda foi reerguida por conta desse seguro, vai reestabelecer o usufruto, nada mais justo. O usufrutuário está pagando seguro, está gozando do direito de seguro e aí reconstruindo reestabelecerá o usufruto. Como é que eu vou extinguir o usufruto? 1410 e 1411 falam sobre as formas de extinção do usufruto. Então, pela renúncia ou morte do usufrutuário, pelo termo de sua duração, ou seja, pelo término, pelo fim, o usufruto é de 5 anos, acabou o termo da sua duração. Pela extinção da pessoa jurídica ou a perduração por 30 anos, no caso de PJ, pela cessação do motivo que se origina, vai usar esse usufruto enquanto você estiver na faculdade, ou algo nesse sentido. Terminou ali a faculdade, acabou o usufruto. Pela destruição da coisa, é o que a gente acabou de falar, salvo aquela situação do seguro, ok? Pela consolidação, senhores, é a confusão entre usufrutuário e proprietário. Vai que o usufrutuário vira o proprietário, ou seja, existiu aqui a consolidação. Por culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora, pelo não uso ou não fruição da coisa. Se usufruto usufruir da coisa, quando eu não tenho não uso, se eu não estou fruindo, então vai se extinguir esse usufruto. Ok? Terminamos aqui o nosso ponto sobre o usufruto e agora a gente vai falar sobre o uso. O uso, senhores, está fundamentado em 1412 e 1413, são só esses dois artigos. E ele é um direito real de gozo ou fruição bem restrito. Eu só posso usar, tá? Então é um usufruto bem restrito. Ostenta as mesmas características do usufruto, porque é temporário, é um desmembramento da propriedade. Só que o que é distinto do usufruto? Aqui não vai ter a fruição, ok? Usuário não é concedido. Ao usuário não é concedido senão a utilização restrita aos limites das necessidades suas e e da sua família, ok? Então é um uso bem restrito da propriedade. O 1412 fala: o usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos quanto o exigirem as necessidades de sua família. Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme as suas condições sociais e o lugar de onde viver. As necessidades da família do usuário compreendem as de seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. Então é como se fosse aqui
um uso de favor, tá? Você vai usar, vai plantar ali como se fosse dar uma casa ali para um caseiro. Você vai morar ali, plantar ali, mas de modo muito restrito. Então nós vamos fazer um contrato para que eu registre esse direito real de uso. Senhores, é usual? Perdão o trocadilho, mas o uso é usual? Não é na prática, tá? É muito mais fácil você fazer um contrato de trabalho ou algo nesse sentido do que você fazer um direito real de uso, você ter que fazer a inscrição no registro de imóveis, que é muito mais oneroso, muito mais dificultoso. Então, qual é o objeto do uso? Tá? Pode ser tanto as coisas móveis quanto imóveis, tá? Se recair em bens móveis, não poderá ser fungível nem consumível. Como é que eu vou extinguir o uso? Pode ocorrer a extinção de acordo com 1410, que são as mesmas elencadas nas formas de extinção do usufruto, ok? Vamos pular para a habitação, que é outro direito real, bem pequenininho, 1414 a 1416, ok? Aqui, lá no uso, eu posso só usar, aqui é só habitar, ele serve só para habitação, servir de moradia ao beneficiário de sua família, nada mais, ok? Essa é a única possibilidade de utilizar essa habitação. Eu não posso alugar, eu não posso emprestar, então o único exercício que eu vou praticar aqui é habitar, tá? Então trata de um direito real, temporário e personalíssimo, ok? Da própria pessoa. Qual é o objeto? Necessariamente tem um bem imóvel, como eu estou falando de habitar, então tem que ser um bem imóvel, e o titular deve nele residir, ele próprio com sua família, ok? Então olha só, eu não posso extrair nada do imóvel, eu não posso perceber frutos, a única coisa que eu posso é residir. É direito real? Sim. Precisa de registro? Sim, porque nós estamos falando de uma habitação num imóvel, e imóvel eu preciso ter os registros feitos no cartório de registro de imóveis. Como eu tenho poucos artigos a respeito desse instituto, no silêncio da lei ali, algo que a gente precisa dirimir um conflito, eu vou usar de forma subsidiária as regras do Instituto de Usufruto. E o modo de extinguir a habitação são os mesmos modos do usufruto, 1410. Do direito do promitente comprador. Então, olha só, 1417 e 1418 também é um direito real de gozo e fruição. Tá? 1417. Mediante promessa de compra e venda em que se não pactuou arrependimento celebrado por instrumento público ou particular e registrado no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador o direito real à aquisição do imóvel. Então, é o contrato que nós fazemos antes de fato, fazermos a escritura de compra e venda e registrar, ok? Então, isso aqui é para a gente falar que tem uma promessa de compra e venda e que o vendedor ele tem que vender ao comprador. 1418. O promitente comprador, titular do direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos deste forem cedidos a outorga de escritura definitiva de compra e venda, conforme disposto no instrumento preliminar, e se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Então, isso é o que nós chamamos da adjudicação compulsória, ok? O 1418, inclusive tem súmula 239 do STJ, que fala justamente isso. Existe um direito real de um promitente comprador, do direito do promitente comprador, vai ter que rolar esse negócio aí. Ok? Então, se porventura o vendedor
está querendo dar para trás, ele está querendo não vender mais, pular fora, eu posso requerer a adjudicação compulsória, eu vou pagar em juízo e vou adquirir o imóvel nesse caso. Agora, se o compromissário, comprador, deixar de cumprir as suas obrigações, atrasando o pagamento das prestações, pode o vendedor pleitear a resolução, o término do contrato, e ainda pedir, inclusive, uma reintegração de posse. Então, o comprador não está pagando direito, constituir uma hora, ok? Então, eu peço a resolução desse contrato e vaza da minha casa. Vou pedir a reintegração. Então, senhores, é basicamente isso. Agradeço enormemente esse tempo que nós passamos juntos, entendendo um pouco melhor esse direito das coisas, que é extremamente legal, é extremamente apaixonante, porque são situações que nós vislumbramos na prática. Quando a gente está falando de posse, propriedade, nós vamos esbarrar muito no nosso dia a dia como operador de direito, e não são muitos os advogados que têm um bom trato com essa disciplina, e é uma disciplina de muita importância para o nosso aprendizado e para a nossa prática, certo? Senhores, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.